compartilhar aqui umas ideias sobre a pedaleirinha aí G1 e uns pads que eu utilizo aqui, que eu montei para tocar um blues, um country, uma coisa mais desse tipo aí. Então, a primeira coisa, sim, queria trocar uma ideia sobre o lance que eu vejo bastante gente perguntando qual é o pad que tu está usando, como é que está a regulagem ali. E, por exemplo, assim, na minha ideia, não adianta muito o patch em si, claro que ele ajuda porque tu pega uma base. Mas que nem nesse caso aqui, ó, eu tô tocando com o Meteor Thor, que é um amplizinho da Meteor para estudo, né, bem pequenininho. E no caso aqui essa é uma Epiphone SG, a G400, e daí a Zoom G1, não estou usando nenhum outro pedal, só ela. Aqui é um tipo de regulagem. Se eu tiro do ampli e ligo em linha na placa, eu vou ali na pedaleira e tenho que mudar tudo aquelas regulagens ali. Se eu troco de amplificador, se eu estou tocando em outro amplificador, muda tudo de novo as regulagens. Das minhas guitarras aqui, se eu pego a Telecaster, muda as regulagens. Eu tenho uns pads ali que são só para tele, porque a tele ela dá um agudo muito forte. A pedaleira também já tem uma característica de agudo. Aí vira o inferno, né? Começa agudo para tudo que é lado. Então, outra coisa, aqui com essa pedaleira aqui, para mim, a maneira que eu consegui me achar melhor com ela foi deixando de lado os pedais dela, né, as simulações, e usando só os amplificadores e usando o que tem de ganho ali nos amplificadores. Como eu não uso muito ganho, para mim é mais do que suficiente aqueles ali. Claro que eu gosto às vezes de usar o pedal junto, mas é mais prático para mim. Eu vou tocar aqui, às vezes eu sento para tocar meia hora, não vou estar ligando um monte de pedal ali, só ela ali, e daí tô me virando com isso aí. Então esses pads que eu vou usar aqui, eu vou dizer mais ou menos o que tem neles ali, o que eu estou usando e tal, se interessar para alguém, que daí pergunta ali que eu deixo certinho ali nos comentários ali, se alguém se interessar por isso. Esse primeiro som aqui, ó, meu lance é mais uma guitarra um pouquinho mais limpa, assim, né? Nesse caso aqui eu tenho outros, mas esses três aqui estão baseados nessa guitarra mais limpa, mais blues. Esse aqui é o primeiro, é um Vox Jimmy, esse aqui. Junto com ele tem um reverb Spring 63, que é o reverb que eu mais uso, que eu mais curto, dá esse som mais de guitarra mais velha, assim, né? Uma posição no meio aqui na guitarra. E aí no agudo, pode ser que por eu estar gravando com o celular dê uma estourada aí no agudo, mas no caso aqui pra mim seria isso, mas depois às vezes eu noto que quando eu vou ouvir tá mordendo o agudo, mas aí é mais por uma questão de estar pegando com o celular, né, com o telefone. Aqui então esse Vox Jimmy que eu uso, o ganho dele está em 32 aqui, e ele é em linha, e o Reverb Spring 63, aí tem um lance ali que eu uso ele, e o DUI ali, o mixer, eu deixo em 9,
bem pouquinho, pra ele não ficar muito, não dar aquele estourão exagerado assim. Então esse aqui é o primeiro, é uma guitarra bem simples, dá pra tocar uma base. Dá pra tocar uma base, dá pra improvisar também. O segundo que eu tô usando é esse aqui, daí tem um segredinho ali. Ele é um Vox Jimmy também. O ganho dele tá em 30. Só que esse aqui, além do reverb Spring 63, ele tem um delay curto junto. Que dá esse som assim, ó. Um delay bem curtinho, tem só uma dobrinha ali. Dá esse lance de guitarra assim, mais tipo Robin Ford, assim. Numa posição do meio. E no braço. Então aqui nesse aqui, basicamente o que muda daí é que tem esse delayzinho curto, que é o que eu estou usando aqui. Só diz aqui no pedal, só diz delay. O time está em 160, o feedback 40 e o mix 36. É só uma repetiçãozinha curta aí para dar um gostinho. Aí aqui eu tenho uma simulação daí do Tangerine ali, do Orange, com um pouco mais de drive daí. Esse aqui e com o reverb Spring 63 também. Daí fica mais ou menos assim. Pode ser que estoure aí, como eu falei antes, ali os agudos deem uma estouradinha, porque quanto mais distorção, mais pode acontecer isso aí. Um grave aqui. Quando tá com um ganho bem alto, assim, já ali no amplificador, também tem outro lance que dá pra, por exemplo, essa guitarra é bem legal pra fazer isso aí, ela dosar aqui no volume dela, né? Abrindo aí. Isso. Aí pode estar estourando os agudos, acho que vai estourar aqui. Eu senti aqui no meu ouvido a paulada. Então, cara, essa era uma ideia aí que
para compartilhar que eu acho que quando tá tocando com um equipamento simples, essa é uma coisa que eu acho que eu aprendi assim com o tempo e com os conselhos também, né, dos amigos aí que tocam e tal, a gente vai conversando. Se tá com equipamento simples, o ganho em excesso só vai piorar as coisas. Então, se tá com equipamento simples, é melhor baixar a bola e tentar um timbre mais tranquilo, assim, que numa situação de ao vivo ou de gravação é onde vai dar melhor. Se a coisa já não é boa e começa a botar ganho, fuzz, pedal e distorção, delay, pelo menos pra mim, acaba piorando a situação. Então por isso que nesse caso da G1-On, como eu já gosto da guitarra blues, que é uma guitarra mais simples, em termos de efeito, assim, mais seca, eu optei por usar só os amplificadores. E aí, como eu falei, vou me virando ali no ganho deles mesmo e evito. Então daí também outra coisa, eu não preciso usar os pedais redutores de chiado, aqueles NR que tem ali, que cortam um pouquinho do vibrato. E por aí vai. Eu vou só fazer um teste aqui, só pra mostrar o que acontece. Por exemplo, eu tenho uma regulagem aqui, ó. E eu tô tocando com ASG. Eu vou ligar a tele aqui só pra dar uma palhinha do que acontece, por exemplo. Só de trocar de guitarra. Aqui tá no captador aqui tá no braço, ó. Pro meu ouvido aqui eu tenho que ir lá e dar uma mexidinha ali, porque aí já fica um pouco agudo demais. Mas só pra dar aquela ideia ali de que quando a gente está tocando com determinado equipamento, qualquer coisinha que a gente altera, o patch já tem que também dar uma alterada ali na pedaleira para equilibrar de repente, né? Valeu, era isso.